Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Office Connection. Hoje nós estamos completando aí pelo terceiro ano consecutivo o programa no ar. E nós temos um convidado muito especial que vai participar desse bate-papo com a gente, que é o arquiteto Rogério Gaspar. Rogério, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite. Eu é que agradeço o convite e, antes de mais nada, exaltar o trabalho da Office Connection. É muito relevante esse propósito brilhante, como o próprio nome diz, né? Conexão dos escritórios, mas acima de tudo, conexão de pessoas, conexão de seres humanos. E é uma verdadeira polinização cruzada entre empreendedores, escritórios, designers, arquitetos, facilities, esse mundo, esse universo corporativo, e ao mesmo tempo também essa integração com a academia e com a indústria, que é muito importante para formar uma sinergia com resultados positivos. Rogério, fala pra gente, conta pra gente um pouco sobre a arquitetura de varejo, o que é e como é que está se desenvolvendo agora. É bem interessante o momento que estamos vivenciando, digamos assim, chover no molhado, falar que o mundo mudou completamente, né? Mas foi um verdadeiro tsunami na economia mundial que atinge o varejo, que atinge o corporativo, aliás, tudo. E o comportamento mudou-se, nós estamos adaptando. Como dizia Darwin, não são os mais fortes que sobreviverão, mas aqueles que melhor se adaptarem a essa situação, e realmente isso é muito atual. Eu tenho um cliente meu que ele usa uma frase, vou parafrasear ele, que quando a maré baixar, nós veremos quem está pelado. Então, o que aconteceu? Muitas marcas sucumbiram, desapareceram do mercado, mas na verdade, o meu olhar, o meu ponto de vista, não, da mesma forma que nós fomos impactados, nós fomos atingidos, fomos vítimas da pandemia, principalmente aqueles com comorbidade, eu acho que as empresas, as marcas tinham comorbidade. Essa comorbidade, não generalizando, se chama gestão, então má gestão. Então foram as que não sobreviveram. E agora, com essa adaptação, com um novo olhar, um novo comportamento, nós estamos tentando perceber se esse comportamento vai ser fixado, se ele continua. Foi, digamos assim, nós comprávamos, íamos até um shopping, até uma loja, um polo comercial, e hoje teve a facilidade de comprar por um smartphone, né? Eu levanto de madrugada para beber uma água, para ir no banheiro, de repente me deu uma ideia, opa, vi um relógio bonito no meu sonho, vou lá, clico, está entregue em casa. E o varejista, de certa forma, não também generalizando, tinha um hábito de, digamos assim, fazerem verdadeiros depósitos de mercadorias, né? Tem marcas que sabem trabalhar muito bem, mas tem algumas marcas que ainda se predispõem daquele paradoxo. Quanto mais eu exponho, mais eu vendo. E não é bem assim, faz uma confusão mental. O cliente fica perdido quando olha para uma vitrine. Então a gente tem que saber retrabalhar, reaprender como trabalhar isso, para que a gente consiga atingir esse público, que agora necessita de uma experiência, porque é conveniente comprar pela internet. Então tem que trazer conveniência para ele também nesse espaço físico, nessa espacialidade que tem que ter uma conexão. A marca tem que se conectar de uma forma muito melhor do que simplesmente um produto na prateleira. Até porque nós tivemos agora recente, né, nesses últimos 2 meses aí, marcas de peso, de roupas, né, que estavam no varejo e Sucumbiram. Acabaram desaparecendo, assim, né? Evaporou, né, de repente. Mas não é tão de repente, é esse trabalho que vem sendo feito, digamos assim, também não generalizar. Quando eu falo não generalizar, parece que a gente está ampliando essa situação, mas não é bem. Marcas internacionais sabem bem como trabalhar, mas algumas também não aguentaram. O que eu vejo, a preocupação do varejista, na verdade, nós temos que nos basear em perguntas. Eu acho que as respostas de ontem não respondem mais às perguntas de hoje. Então é muito mais importante a pergunta do que a resposta. Então, como será o varejo em 2030? Já está batendo na porta. Como esse varejista vai expor o produto, como que ele vai formar essa espacialidade física da loja, como que ele vai se conectar com esse cliente, com esse shopper. E aí é o segredo, né?
Até porque vem muita coisa moderna, né? A gente fala hoje, na atualidade, de inteligência artificial, né? Ou já algumas lojas colocando em metaverso. Você colocou de uma forma brilhante, porque é um assunto que eu ia puxar. Quando a gente fala no varejo de 2030, o varejista não tem que se olhar como um varejista. Por que não olhar para um designer de gamer, por exemplo? Porque está tudo acontecendo. Hoje a gamificação é muito importante, a molecada já desde pequenininho, já na tela, teclando. Isso a gente tem que trazer para o espaço de loja, mas a hora que começa a escalar, o custo cai. A gente sabe que o custo do Brasil ainda é muito alto. Mas, de certa forma, se eu pensar como varejista de colocar um produto exposto numa prateleira e não pensar lá na frente como que eu posso potencializar isso, mas trazer mais esse cliente mais próximo da marca, utilizando tecnologias, basta, por exemplo, olhar para outras áreas. Disney, por exemplo. Disney faz um trabalho assim excepcional. A gente tem que olhar para esse tipo de trabalho. Como que eu trago a Disney para minha loja? Como eu ofereço um tempo de entretenimento de forma que eu instigue, estimule, cause desejo para que esse shopper, para que esse consumidor venha até a loja. Todo mundo fala do funil de conversão, né? Quanto mais tempo na loja eu fico, maior a conversão de venda. Não existe cliente fiel, existe cliente satisfeito. Se eu não estiver satisfeito, eu vou para o concorrente. E a gente Até tem te um hábito, né? interrompendo, eu acredito que acho que essa nova geração, que vem surgindo, né? Que vem dessa geração de gamers, né? Que vem acompanhando. Porque a gente fala de gamers, muita gente imagina só jogos, né? E não é, né? São uma parte de interação, né? Porque a gente já vê grandes marcas anunciando em gamers, né? Porque o pessoal fala, gamer, é só jogo. Não é jogo, né? Você falou de metaverso. O primeiro metaverso foi o Roblox. É. E isso está atingindo todas as áreas. Essa gamificação, em aspas, como educação. Como educação. A gente herdou uma educação do século XVIII, que hoje se perde tempo em muitas coisas que não servem mais para essa criançada nova aí que está surgindo. Até porque eles vêm com propósitos, né? Eles procuram qual é o propósito da... Se a marca não tem o mesmo propósito, ela não tem familiaridade, similaridade com o que eu penso, para mim a marca não serve. Então, como que eu me aproximo desse jovem? Se a gente fala assim, o marketing está aplicando ainda, o marketing que está perdendo tempo ainda com os millennials, está perdendo tempo. Esses daí já estão estabelecidos, já são pais, vai bem, obrigado. A minha preocupação hoje é com essa geração alfa, que tem propósito, que sabe o que quer, que é desinibido, mas ainda de certa forma, mesmo sendo colaborativo, que ele aprende a ser colaborativo na escola, ainda é introspectivo. Vive um mundo à parte, e esse mundo digital também de certa forma é um pouco perigoso, né? Ficar num mundo que não é aquele que existe, fora da realidade, isolado. Como que ele se prepara para a vida? Mas o varejo corporativo e educação tem que se preparar para isso. Porque você é professor, você tem esse feedback o tempo todo, né, dos alunos. Quando você vai ensinar produto, no meu caso, eu sou professor de pós-graduação em MBA, a gente fala de andragogia. Então, a maneira de fazer essas provocações, estímulos, o ensinar é diferente de ensinar para um jovem, que tem outro foco. Você pegar um aluno extrovertido dentro de uma sala de aula é diferente de um introvertido. Aquele extrovertido, ele por mais que ele seja animado na sala de aula, mas ele perde foco muito fácil. Então você tem que saber fazer essa leitura. Como tem que saber fazer a leitura do cliente dentro do varejo, como tem que saber fazer a leitura do colaborador dentro do universo corporativo. A gente tem realidades, né, que são individuais. Então, no varejo hoje a gente fala em personalizar o microatendimento. No corporativo já é um outro universo. Como que eu consigo trazer bem-estar para esse colaborador, mas respeitando essa individualidade? Então, outro conceito. E me fale uma coisa, como é que o lighting design,
o uso da cor na arquitetura influencia nos teus ambientes de trabalho? O que você acha o mais próximo do ideal? O que eu tenho receio hoje é esses ismos que se aplicam no mercado. Muitas falácias, digamos assim, tudo que você for falar sobre biofilia, sobre cor, qualquer tópico você tem que ter evidência científica. Aquela brincadeira, amarelo dá fome, então determinada marca de hambúrguer é amarelo porque dá fome, vermelho expulsa. O vermelho expulsa porque ele aumenta a pressão sanguínea, um ambiente carregado de vermelho você não consegue ficar, impacta muito psicologicamente, mas não existe, digamos assim, no nosso cérebro, existem estudos que estão se avançando, mas não existe uma área do cérebro específica como se fosse um Pantone, né? Você reagir a determinada cor. Eu tenho meus receios nesse campo da cor porque é muito relativo. Hoje, se a gente falar em uma aprovação de cor mundial mais aceita o azul, as porcentagens variam muito, né? Todo mundo gosta do azul. Mas espera um pouquinho, se eu apanhei do meu pai lá atrás, na infância de cinto azul, será que eu vou gostar do cinto da cor azul? Então são vivências experienciadas ou memórias negativas, afetivas negativas que vão impactar. A cor, eu pego meu globo ocular, todo o espectro de visão, eu assimilo, recebo estímulo da cor, mas o processamento da visão, de tudo que é visual, está aqui no lobo occipital, que é aqui na nuca. Então imagine o processo do olhar, da visão, chegar até lá atrás. O ver é uma coisa, o olhar é outra. Então a gente tem que saber trabalhar com o olhar, que é o sentimento. Então a minha experiência vivida, meu cognitivo vai trazer de uma outra forma aquilo que aconteceu num passado ou algo vivenciado positivo ou negativo. Isso vai influenciar. Até porque isso é no ambiente físico, né? Quando você leva isso para o virtual... Ainda tem as culturas, a gente tem que considerar a cultura. Cada cultura tem uma cor. Para a gente o branco é sinônimo de felicidade, de paz, né? Casamento se usa o branco, para outras culturas se usa o preto. O preto para a gente é luto, para outras não. Então tem que ser respeitado, tem que entender bem esse leque cultural, vivencial, experiência, para a gente conseguir trazer esse resultado. Lógico que em espaços corporativos, se eu colocar, por exemplo, uma cor laranja, ou amarela, que é expansiva, ele vai te trazer mais criatividade, mas que não seja tão enfático, né, a cor. Por exemplo, se eu tiver uma sala de treinamento e eu tenho algo removível, eu trago uma cor amarela, então naquele momento, aquele aprendiz, aquele que está sendo treinado, ele vai conseguir se conectar de uma forma a memorizar melhor. Mas o ambiente não pode ser excessivo. O vermelho, por exemplo, ele é interessante. Se ele estimula, se ele te coloca em alerta, que legal, depois do almoço, quando eu chego no escritório, eu tenho alguma coisa ambientada a vermelho, mas não tão excessiva. Me deixa em alerta porque começa o estado fisiológico, a digestão. Assim como a iluminação. Quando a gente fala de cor, eu acho muito perigoso que cor ela está sobre uma superfície que também tem uma cor. E tudo depende muito da luz. A gente tem iluminação, a cor luz e a cor pigmentação. E aí tem todo um preparo, quando a gente fala de luz integrativa, para te deixar mais alerta, para te deixar mais calmo, né? É um campo bem vasto, Bem vasto, né? E apaixonante. Rogério, você pode contar para a gente um case interessante que você acha de arquitetura, qualidade de arquitetura de varejo? Você pode exemplificar algum estabelecimento que tenha essas características? Não, o que eu vejo assim é um pouco mais do mesmo. As lojas de departamento são quase todas iguais. E elas são iguais porque deram resultados positivos em termos de lucratividade. Mas até retomando um pouco do que o Gustavo falou, essa parte tecnológica é importante, porque a gente vivencia isso dia a dia. Mas como que eu posso me colocar? Eu acho que
o empreendedor, o varejista, ele tem que perceber que o mundo mudou, que a tecnologia é a nosso favor. Então você tem que trazer essa tecnologia. Ela não é exceção, mas não é o primordial, não é o principal. Se eu pegar uma loja, por exemplo, de produtos voltados para a terceira idade não aceita bem uma tela. O neto dele aceita bem. Mas o problema, acho que principal, é não enxergar como investimento. O ROI, né? Retorno sobre investimento, aquele pode mudar para ignorância se a gente só pensar como despesa e não investimento. Então, tem muitas lojas hoje que trabalham muito bem, a Lancôme, por exemplo, lá fora, a própria Prada, são marcas excepcionais, mas que traz o varejo afetivo, essa afetividade, não o produto em si. Né? Aí todo mundo fala, por que uma Louis Vuitton custa tão caro? Quando a gente vê a performance da loja, criatividade, exponencializa como arte, eles comparam o produto como se fosse um produto de arte. Então, se eu comparar uma televisão, eu posso achar que é caro um painel de 75 polegadas, por exemplo. Mas uma bolsa de 30 mil reais, se eu trato ela como arte, perante um outro tipo de arte, ela não é tão cara. É até engraçado porque eu acompanho algumas coisas de mercado de luxo, né? E acho interessante porque eles acabam surgindo lá fora algumas experiências com mockups, né? De montar de algumas áreas específicas, né? Já vi isso da Gucci, Louis Vuitton, então isso cria realmente já uma sinergia da marca com o público, né? E dali acho que deve partir para uma experiência, para uma loja dentro de um ambiente, né? Porque em Nova York tem vários shoppings ali, né? Onde as lojas de experiência onde você entra são prédios com magazines e cada um tem uns andares, tem um quiosque específico, né? Para poder atender. Sim, eu vejo que essas pop-ups, né, que são experimentais, então você destaca um determinado produto, um lançamento, ou um lançamento de uma marca da família das marcas desse varejista, e aí essa experiência pode ser bem aceita ou não, se ela foi aprovada. Às vezes ela é temporária. Recentemente, eu esqueci o nome da loja agora, em Nova York, montou uma loja por 1 ano. Tem uma sorveteria que trabalhou com a cor pink, tudo é monocromático pink, uma outra loja com bolhas. Então a gente está falando de experiência imersiva. O produto é secundário, não é o principal. Eu tive, semana passada, estou até comentando com a Naga, eu fui convidado para participar para conhecer um local, né, que é um bar, mas é reservado, fechado, e a entrada dele é tudo como se fosse infantil, entendeu? Então você tem um pirulito, são doces, então quando você chega você tem um impacto, né, porque você não entra lá, não é um bar onde você chega e tem acesso, você só é convidado para participar desse local. Então ele é todo secreto, não é proibido fotografar lá dentro, tem todo um cerimonial, né, do que acontece. Mas o impacto de quando você chega, você olha como se fosse uma loja de doces, né, porque tem bombons, tem pirulitos, tem um monte de coisa, né. E ao entrar depois, né, que você tem uma chave secreta para você poder acessar tudo, né? Tem todo o storytelling, né? E quando você entra dentro do local, a decoração é completamente diferente. É uma coisa porque é altamente decorado e você não imagina, né? O primeiro impacto, né, que você tem do local, você fala, isso aqui deve ser uma brincadeira, né? E depois lá dentro você vê qual é a seriedade. Você tem o bar e restaurante embaixo, e em cima você tem a parte da balada, com o DJ, é uma verdadeira imersão. Completamente. É impactante. Hoje a marca tem que trabalhar dessa forma, levar o cliente a algo que ele não imagina, fazer ele viajar naquele momento. Aquilo que te surpreende, né? Porque te faz querer voltar novamente naquilo, né? Você ter... Gustavo falou uma coisa interessante. Fazer voltar, o que me dá vontade, me estimula, me traz desejo de voltar para aquele espaço. Isso é mais importante Eu acho que é o grande desafio das marcas, né? É você
Fazer a venda recorrente, né, vamos dizer. Já começa ali pela vitrine. A vitrine é um cartão de visita, eu falo que é um sugador de seres humanos, sugador de clientes. Então, ela te impacta no sentido se é para mim ou não. Então, ela começa a contar uma história. E aquela história tem que ser contada da mesma forma lá dentro. Senão eu posso me frustrar. Poxa, que vitrine legal, que produto, e eu entro lá dentro, não tem nada a ver. Pelo contrário, se eu trago uma surpresa dessa, dos doces, das formas, da iluminação, que me traga surpresa, eu vou contando uma história. Eu não posso contar ela toda ali na porta. Eu tenho que contar essa história até o final para fazer uma jornada, trazer esse cliente até essa jornada. E o que eu achei mais engraçado, porque você pega no primeiro momento, né? Hoje em dia todo mundo quer tirar selfie, quer mostrar, né, são pontos instagramáveis, né? E assim por diante, né? E a primeira regra do jogo é o seguinte: você não pode fazer selfie, você não pode fotografar. Isso acaba te despertando, né, uma vontade de compartilhar com outras pessoas para que venham ter a mesma experiência. Então, eu de acho conhecer, que porque eu acho que o espaço instagramável, ok, é legal, mas eu acho que a loja como um todo tem que ser instagramável. E nós, seres humanos, agora, nossa, a gente não larga o celular, né? A gente dorme com o celular, acorda com o celular. Então, o smartphone, a partir do momento que você está registrando, eu deixo de ter a minha memória fisiológica. Tá ali, tá guardado e esqueci depois. Agora, essa história que você contou, entrar na loja e sentir vontade de contar para alguém, para um amigo, trazer essa pessoa até a loja e voltar também, já cria esse clima. É uma experiência memorável, prazerosa, né? Hoje o espaço de varejo tem que trazer entretenimento, surpresa, mas principalmente ser prazeroso. Eu posso comprar e mandar entregar em casa. Se eu pegar, por exemplo, tem uma loja canadense chamada Guzi, que é de casacos para inverno, você marca o horário na agenda, escolhe o casaco, veste ele, passa por um corredor que o piso é de vidro, como se fosse uma geleira, como se estivesse entrando numa caverna. E aquele barulho de craquelando já começa uma experiência. Quando você entra no espaço, ele está ali a menos 18 graus, uma tela circular 8K, como se você estivesse no Himalaia, numa geleira, e vivenciando aquela experiência naquele momento. Aí, ok, gostei do casaco. A que horas eu posso entregar na sua casa? Hoje, amanhã, daqui a 2 horas, que você não vai sair com uma sacolona. Você vivenciou aquela... que é um micro, que a gente chama de microatendimento. Eu vou levar até teu carro, vou entregar na tua casa e você vai passear. Hoje o shopping ele é um lugar de entretenimento. Demorou um pouco para essas instituições chamadas shoppings. Na verdade, até alguns anos eram grandes imobiliárias, né? Não um espaço... se a gente pegar a China, por exemplo, 5, 6 anos atrás, qualquer coisa nesse sentido, eles cunhavam aquela frase de food is the new fashion. Então, é melhor você, com a tua família, passar 3 horas no shopping, num restaurante, curtir, comer a sobremesa, depois passear e, consequentemente, fazer uma compra, ou individualmente você ir até o shopping, fazer uma compra e ficar 30 minutos. Então, cada vez mais é um espaço de entretenimento, de se divertir. As marcas estão fazendo sinergia com outras marcas como um local de educação, como um local de serviço. A Nordstrom, uma grande loja de departamento, no ano retrasado ela montou a Nordstrom Local, então, que eles chamam de atendimento para a comunidade local. Então, eles reduziram o tamanho da loja, oferecem serviço de alfaiataria, de estilista, você pode comprar ali no terminal e mandar entregar. Então, todo esse trabalho que fugiu, que a gente tinha antes. Que na verdade, eu não me impressiono muito quando eu falo de modismo, o pessoal fala, vamos colocar biofilia na loja, vamos prestar um serviço aqui para dar um up, um plus, algo mais. Nós já tínhamos isso lá atrás, né? Precisamos personalizar, né? Lá para a década de 60 e 70 a gente comprava na cadernetinha lá no bairro e marcava, já era personalizado, era atendido pelo nome. Aí hoje o Starbucks te chama pelo nome. Nossa, o Starbucks coloca o nome na caneca. O varejista, o dono da loja, te atendia pelo nome, porque te conhecia. Os ismos de biofilia, natureza, nós perdemos, nós ficamos totalmente urbanos.
Então, hoje a gente traz esse espaço de refúgio, de aconchego para dentro da loja, para o espaço corporativo também, para tentar trazer uma calma, né? E o que atrai o consumidor de rua para dentro de uma loja? O que atrai? Você outro dia estava falando de vitrine e coisa desse tipo. O que leva o consumidor para dentro da loja? A atmosfera. Inclusive eu fiz uma pesquisa no meu MBA na USP, e no TCC eu tinha que fazer uma pesquisa. Essa pesquisa, um dos itens era o que te mais estimulava a entrar numa loja, e eu sempre achei que era vitrine. E 62% responderam que era a atmosfera da loja, a ambientação. Então eu quero estar num espaço que eu me sinto agradável. Essa ambientação hoje a gente traz até como reflexo de casa. Quanto mais conforto, mais parecido com o nosso lar, não aquele espaço comercial pasteurizado, rígido, né? Aquilo não dá mais hoje. Então eu vou lá para relaxar, para comprar. Então a atmosfera, o ambiente é muito mais importante, impactante, até mesmo neurologicamente nesse cliente. Ele se sente à vontade. É como se tem um arquiteto aqui em São Paulo que ele fala, você tem que sentir como se estivesse com 10 minutos de férias dentro de uma loja, que é o momento que você relaxa e relaxado você consome. Tá. Você acha que os shoppings assim, tendem a acabar ou mudar porque... Não. Eu acho... Porque durante a pandemia se questionou muito isso, né? As existências, né, do shopping, né? Tipo, eu acho ficaram que não. lugares completamente parados, fechados, sem... O Brasil, a gente tem o hábito do vira-lata, né? De achar que tudo lá fora é melhor. Nós somos pioneiros em prestação de serviços dentro do shopping. Clínicas odontológicas, clínicas médicas, faculdade, poupa-tempo, cowork. Isso não se fazia, por exemplo, nos Estados Unidos, que tinha uma proporção lá de 8 mil shoppings para 623 que temos aqui no Brasil hoje. Não, 661, 23 para inaugurar esse ano. Já retomou o processo. No ano passado inauguraram 18 shoppings. Nós já tínhamos esse serviço para trazer o cliente. A gente tem que ser encarado como lugar de destino. Eu vou lá e resolvo minha vida. Então eu vou no poupa-tempo arrumar um documento, eu vou enquanto está agendado lá na clínica, eu vou passear no shopping, ele me avisa pelo celular. Centro de serviço. Nos Estados Unidos, não, canibalizou, porque você tinha shopping em toda esquina. Eu fiquei surpreso uma vez que eu cheguei lá no Shopping Internacional em Miami, que é perto do aeroporto, para visitar com o cliente, tá porta fechada, abandonada. Então os shoppings lá começaram a tentar agregar valor, fazendo com que ficassem mais etimológicos, trazer shoppings de etnia, shoppings para a comunidade, mas muitos viraram espaços governamentais. Não tinha uso. Aqui alguns shoppings inauguraram, de certa forma, com poucas lojas, no momento que... Mas ainda eu acho uma área bem promissora. Acho que mudou-se o pensamento também. Se a gente pegar 3, 4 anos atrás, não sei se vocês sabem, o varejista hoje, para ele estar dentro de um espaço shopping, ele tem que pagar aluguel, condomínio, fundo promocional e uma taxa de administração que varia de 4% a 6%. Então o shopping é um sócio. Então o que aconteceu? Quando começaram a montar os marketplaces, determinadas marcas, loja de departamento, compre na internet, retire na loja. Eles deixavam de recolher essa porcentagem. Então, porque era comprado pela internet, então eles eram contra. Depois caiu a ficha, começaram a perceber que aquilo traz movimentação, traz fluxo para o shopping. E aí eles começaram a montar o próprio marketplace ou já comprar uma empresa de tecnologia que já o tem, formatado. Então eu acho que cada vez mais a gente está se atualizando, evoluindo de uma forma... Só que agora tem que evoluir rapidamente, senão quem não aderir aos novos comportamentos, como eu falei no começo, as respostas de ontem não vão responder as perguntas de hoje. A mudança é muito rápida, né, Rogério? A gente acompanhava o planejamento, que antes era 10 anos, passou para 5, para 3 e hoje é para ontem, né? Eu tenho... O que eu tenho receio, por isso que eu falo, o planejamento, se atualizar,
estudar, ver o que está acontecendo pelo mundo, eu tenho receio, nós, como seres humanos, como profissionais, a gente não pode virar commodity também, não é só o produto. Eu acho que o design ficou estagnado uma época atrás, que estava virando commodity, depois perceberam que tinha que ter algo mais, e nós profissionais também. E quando a gente fala em comportamento, por exemplo, todo mundo fala geração baby boomer, né? Nós falamos agora há pouco geração millennials. Eu não gosto muito dessa rotulação, de ser rotulado. Tem suas características, sim. A minha geração é uma geração que tem que comprovar estabilidade, que você tem que ter um automóvel. A geração alfa hoje, o jovem aí de 20 anos, 18 anos, eles não querem comprar um carro. Para quê? Despesa, garagem. Não é, exatamente. Tudo tem que acontecer dentro daquele mundo. E isso impacta, inclusive, na construção dos shoppings, porque você fazer um estacionamento coberto do shopping custa tanto quanto o shopping. Por isso a maioria dos shoppings tem estacionamentos abertos. Hoje, com a diminuição de carros, se eu tenho um aplicativo, eu não vou mais de carro para o shopping, eu não preciso de tantas vagas. Então você começa a ter espaços para outros destinos. Então isso realmente modifica totalmente esse jeito de pensamento. Por que eu falo do comportamento de rotular? Numa mesma geração X, Y, Z, não importa, eu posso ter linhas de pensamentos convergentes e divergentes. Então, se eu rotular dentro de um espaço corporativo, lógico, o espaço corporativo vai ter todas as classificações, todas as gerações. Aliás, a gente está vivenciando um momento que, assim, de congruência de 5 gerações convivendo juntas. E que a gente, isso pode ter um impacto, pode ser conflitante? Não. Pelo contrário. 10, 15 anos atrás, eu achava que um profissional da minha área saía da faculdade e quando ele pegava um apartamento, uma casa, uma loja, chamava os amigos e ele falava, não, é colaborativo. E eu tinha um pensamento assim, não é colaborativo, é porque ele não se especifica em algumas áreas, como iluminação, com revestimento. Então ele chama a equipe. E a minha geração, não. Eu falei de não rotular, mas a minha geração já começa, você colocar o nome na tua empresa tinha que ser o teu nome, era muito autoral, né? Hoje não tem mais esse negócio de autoral. Mas eu percebi que, por exemplo, eu com 58 e um jovem de 26 anos, ele tem uma porcentagem de criatividade 23% maior do que a minha. E um dos maiores projetos assim, mais gostosos que eu tive, que foi prazeroso, foi com uma amiga, que era da pós-graduação, fizemos um trabalho junto, ela tinha a empresa dela, ela com 23 anos e eu com 54, 55. Então a gente pegou a experiência, agilidade e criatividade e conseguimos formatar um espaço de 3.032 metros quadrados, corporativo com showroom, uma marca de cosméticos internacional, estava fazendo um prédio novo, a sede nova. Nós fizemos um showroom com várias experiências ao vivo, para as blogueiras, para influencers, com escritório integrado. Então foi bem interessante como que eu faço. E a gente já, assim, antes da pandemia, foi 2019. E a hora que a gente estava desenvolvendo o projeto, veio a pandemia. Eu falei, opa, acho que a gente vai ter que dar uma mexida aqui, porque era um escritório que tinha 75 funcionários, a gente tinha uma expansão prevista para 160. Depois eu percebi que o trabalho poderia começar a ser híbrido, como acabou acontecendo. Então a gente começou a maximizar a produção e minimizar o espaço. Então tornar ele mais prazeroso, com ferramentas neurais, para que aquilo tivesse uma evolução melhor de produção, mas de prazer também. E deu tudo certo. Quantos por cento era escritório e quantos por cento era o showroom, vamos dizer? Showroom, 30%. 30% de showroom, porque eles atendiam o Brasil inteiro. Então tinha uma movimentação muito grande. Eles tinham um espaço no anterior que era só para tirar fotos dos produtos da blogueira. Eu falei, não, vamos fazer aqui uma sala mesmo de estúdio, o outro lado com arquibancada, vamos trazer o pessoal, vamos fazer interação, o dia da princesa, dá para você fazer workshops, então era muito... era bem flexível esse espaço para que você fizesse um coquetel. E foi interessante que na última laje, que seria só o refeitório,
no início eles não sabiam, teremos um serviço terceirizado, vamos ter uma empresa, um funcionário próprio, cozinheiro, uma coisa industrial. Eu falei, espera um pouquinho, se a gente vai atender 160 pessoas, é lógico que dividido em horários para almoço, vamos fazer algo mais multidisciplinar. Então o espaço você pode dar treinamento, pode ter reunião, mas a laje acabou virando um rooftop. Então a gente trouxe o jungle, né? Trazer aquele espaço verde. Eu posso levar meu laptop e trabalhar lá em cima, com redário, com academia. Como era uma empresa de cosméticos, a gente sabe que as feiras hoje você tem que estar na feira, mas tem que fazer ações paralelas. A gente fez uma passarela sem desnível, com um palco para fazer os desfiles, para atender essa área para 400 pessoas. Vocês conceituaram todo esse projeto? Sim. Não. Sentamos, começamos a discutir o briefing. Para eles o essencial era salas de reuniões, sala de diretoria, presidência, toda aquela formalidade, né, que a gente sabe. E a necessidade deles de atendimento do showroom. Eu falei, não, a gente pode... Foi bem interessante assim, por exemplo, se eu vou fechar um negócio, se ali é para atender representantes, né, ou lojistas, varejistas, eu tenho que ter espaços separados porque a negociação é individual. Tem que ter um tratamento acústico, tem que ter algo agradável naquele momento, que seja prazeroso e não algo só de negociação. Tinha telas também, foi trabalhado muito com a parte digital. E eu não podia impactar lá na recepção, tinha que ter um impacto lá em cima quando ele chegasse. Então a recepção a gente fez com um certo nível, que eu sempre falo, você tem que causar emoção. Então quando a gente faz um projeto de corporativo, eu começo a mapear a jornada desse colaborador e a intensidade e os pontos de contato. E dentro desses pontos de contato, qual a relevância de emoção, de causar emoção naquele momento? É intensa, é moderada, é fraca? Porque eu tenho que estar sempre deixando o colaborador motivado. Sempre estimulando. Rogério, nosso tempo é curto. A gente sabe que a gente se estenderia falando sobre o assunto o dia todo, né? Muito bom. Eu muito queria até bem. agradecer sempre sua participação, você acompanha bastante o Office, né? E deixar uma mensagem aqui para os nossos espectadores que acabam nos assistindo, né? Sim. Vejam bem, eu acho que a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre pensando no próximo passo, em termos de varejo, comercial. Na verdade, minha mensagem é bem voltada para esse jovem que está ingressando no mercado agora, que se integra com o nosso trabalho, com todos nós que temos experiência, mas nós não vamos ficar para semente, a gente tem que deixar um legado, né? Tem uma frase interessante que a comparação a comparação é a dor da alegria. Então nunca se comparar com outra situação, com outro profissional. É sempre buscar mais, se atualizar, estudar, se integrar entre gerações. Isso é muito importante para que a gente tenha resultados positivos. Mas sempre pensando no ser humano, respeitando com a empatia do ser humano, né? Como que eu gosto eu tenho que olhar com o óculos do outro, né? Com a retina do outro, sempre me colocar no lugar dele. Então, pensando dessa forma, o resto vai acontecendo. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço pelo convite e espero ter contribuído. Pessoal, muito obrigado. Estivemos hoje aqui com o Rogério Gaspar. Ele é professor e está à frente do estúdio de arquitetura F. Gaspar, certo? Aliás, deixe para o pessoal aqui o seu Instagram e os seus contatos nas mídias sociais, né? Para eles poderem te localizar e te seguir. Na mídia social é varejo _ design. Nesse eu procuro colocar tudo que está acontecendo no varejo mundialmente, sempre atualizando. E Rogério Fernandes Gaspar. Também tem o Neuroconsumer, que eu coloco muito sobre a neuroarquitetura, neurociência voltada para o consumo. E
rogerioarque@uol.com.br. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, eu sou bem aberto, fiquem bem à vontade para entrar em contato. Perfeito. Obrigado, Rogério. Rogério, muito obrigado. Obrigado a todos. Daqui a pouco a gente volta para outro programa.